filtro solar. Olha quem tá aqui de companheira de vídeo hoje. A CIS, doutora Marcela Brasil, trabalha com medicina preventiva. Nós vamos fazer um vídeo muito especial hoje com uma queixa super frequente, tanto no meu consultório quanto no dela. Então vamos lá. Vou montar o cenário. Paciente jovem que tomava anticoncepcional, suspendeu o anticoncepcional e chega no meu consultório com espinhas. Aí vamos conversando sobre o assunto e o que ela me conta? Sedentária, não faz atividade física, preguiçosa, tem tempo para isso, tempo todo mundo tem, né? Só falta organizar, né? E vai na padaria todo dia e a alimentação é a base de pães, coisa muito normal e comum, corriqueira em Minas Gerais, que a gente é criado comendo pão de manhã, de tarde e de noite. Pergunta número 1, como que faz isso pra gente mudar esse cenário? Bom, gente, tudo bem? Acho que um paciente como esse é muito frequente, né, da gente encontrar. E a primeira parte a fazer é planejar essa organização aí, né? Porque a Renata pelo menos colocou pra gente que a paciente tem tempo, mas muitas vezes a paciente vem referindo que não consegue fazer nada diferente do que faz porque não tem tempo. Mas ó, todo mundo tem 24 horas, gente. Por que umas pessoas fazem e outras não? Eu sempre penso isso. 24 horas é pra todo mundo. Exatamente. Então, primeiro, melhorar a produtividade. Então, o que ela precisa acrescentar nessa rotina, né? Primeiro ponto é iniciar uma atividade física. Hoje a gente sabe que, depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a síndrome dos ovários policísticos, né? Ela é causada pelo aumento da insulina. E a atividade física, ela melhora e muito essa quantidade de insulina que a gente tem no nosso corpo. Então, incluir uma atividade física é fundamental. Ah, qual atividade, Marcelo? Musculação, aeróbico? Gente, eu falo que nesse momento que você não faz atividade física, começa. Vai fazendo aula experimental, começa o spinning, crossfit, treinamento funcional, musculação, dança. O que importa é você começar. É começar uma atividade física aí e começar a tomar gosto e se habituar com isso. Segunda questão que a Renata colocou muito bem é que realmente a nossa região é uma região do pão, né? Pão de queijo, café da manhã, arroz e feijão e macarrão no almoço, pão de queijo no café da tarde, arroz e macarrão à noite de novo. Ou um pão sovado à noite na chapa, que faz maior sucesso. Pão com carne. Isso. Então, primeiro, assim, é a gente tirar, desmistificar que a gente precisa desse tanto de pão e desse tanto de arroz pra gente viver. A gente precisa desse tanto de carboidrato. Eu falei ali atrás sobre a questão da insulina. Existem alimentos que elevam muito essa insulina no nosso sangue, o que é ruim para esses casos. E esses principais alimentos são esses: pães, macarrão, arroz. Nós vamos falar disso. Vamos. E aí mudar essa alimentação, introduzir outros alimentos, comer menos carboidrato é fundamental e essencial para que haja uma mudança. Então, tem que parar de ir na padaria. Quando você deixa de ir na padaria, você compra alimento onde? Começar a fazer compra no hortifruti, né? Porque é lá que a gente encontra o que a gente tem que comer, o famoso descascar mais e desembrulhar menos. Se você tem tempo de ir na padaria todo dia, você tem tempo de ir no varejão, e você não precisa de ir no varejão todo dia. Então começa a mudar esse contexto. Então vamos lá. Paciente que atividade física não fazia e comia tudo errado. Então vamos colocar uma atividade física 2 vezes na semana, é melhor do que nada, né? De 2 a 3 vezes na semana, no início tá mais do que suficiente. E vamos mudar a alimentação e começar a adquirir novos hábitos alimentares e comer coisas diferentes. E aí quando a gente fala de carboidrato, o que é o problema? Quando você come carboidrato, o que acontece? Conta pra gente no organismo. Toda vez que tem todos os alimentos que a gente come, eles vão aumentar a glicose no nosso sangue. A glicose no sangue é o açúcar do sangue, tá? Todos os alimentos fazem isso. Alguns fazem muito e alguns fazem pouco. Isso a gente chama de índice glicêmico. Índice glicêmico alto é os que aumentam muito o açúcar do sangue e baixos são os que aumentam pouco. Toda vez que eu aumento o açúcar no meu sangue, o pâncreas, que é um órgão, tem que liberar insulina para ir lá e quebrar essa glicose, esse açúcar, e colocar para dentro da célula. Então vamos pegar os alimentos que aumentam muito a glicose, né? Esses alimentos que aumentam muito a glicose fazem com que a insulina esteja sempre alta no nosso sangue. Isso causa um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia faz com que ocorra várias alterações hormonais, alterações dos nossos hormônios,
que vão lá nos nossos ovários, no caso da mulher, que é um órgão também que a gente tem, e alteram toda a secreção hormonal lá. Essa secreção hormonal aumentada vai aumentar a testosterona, que é o hormônio que a gente tem, que em excesso vai causar a acne, que tanto incomoda a mulher. Acne, oleosidade, cabelo Aumento de pegando. pelo, isso. E olha a importância. Depois as pessoas ainda acham que o que você come não tem nada a ver com a sua pele, com o seu cabelo, com todo o contexto. Olha a importância disso. Então, comeu carboidrato. Aí aumenta a glicose. Isso. Aumenta a insulina, que aumenta a testosterona, que vira uma confusão. Aí a confusão está armada. Então vamos lá. A gente fala assim, carboidrato, o que é carboidrato, o que é proteína? Tá. Quem é carboidrato e quem é proteína? Os carboidratos que a gente fala que fazem esse aumento grande, né? Os carboidratos de alto índice glicêmico são os carboidratos refinados. O que é isso? Farinha de trigo branca, farinha de trigo refinada, arroz branco, pão, todos os pães de uma forma geral então, são feitos de farinha de trigo, os macarrões também, tudo isso em excesso. Aí você vai me falar assim, mas e os legumes, Marcela? Tem legumes que aumentam mais sim a nossa glicose no sangue, porém não aumentam tanto quanto esses refinados. O que a gente não pode é colocar num prato arroz, feijão, batata, mandioca, macarrão e batata baroa. Porque aí você só tem batata, macarrão, arroz e aí no final de tudo você só tem carboidrato. Aí então vamos lá.